PCzão pra você jogar aquele joguinho FPS maneiro, bora lá. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai postar aqui, te mostrando vários setups da hora, fechou? Então, o nosso foco de hoje são os jogos FPS e quais seriam eles? CSGO, Valorant, os COD, principalmente o Warzone e o MW2, né? E no BF 2042 e o BF5, por exemplo, que ainda é bem popular. Que basicamente qualquer PC que rode 2042 vai rodar os outros BFs. Jogos de FPS. Então, primeiro vamos focar nos seus jogos que são CS e Valorant, né? O CSGO e também, né, o CS2 com o Valorant. São jogos que são mais leves para o seu processador gráfico, para a sua placa de vídeo. São jogos que não precisam de uma placa de vídeo de um alto calão, uma mediana ali já está mais do que o suficiente. Para eles você vai precisar de um processador bom para aguentar, para ter altíssimos frames, fechou? Porque nesses jogos que são jogos leves, eles são feitos para serem leves, para rodar muito bem na maioria dos hardwares e para rodar muito mesmo, para conseguir ali ter uma boa taxa de quadros, diminuindo a latência, diminuindo a quantidade de quadros, diminuindo a quantidade de milissegundos entre quadros para ficar o mais rápido possível, porque esses são jogos extremamente competitivos. E também não podemos esquecer de outro jogo extremamente competitivo, que é bem pesado para o seu processador, não para a sua placa de vídeo, que é o Rainbow Six Siege, que também pesa bem mais para o seu processador do que o seu da GPU. Também não podemos esquecer que o Warzone também, né, o MW2, consequentemente, também são mais pesados para o processador. Como você pode ver, a maioria dos jogos de FPS competitivos precisam de um processador melhor do que a placa de vídeo. E também o BF acaba sendo pesado para o processador também. Mas lembrando que esses jogos, como por exemplo o COD e o BF, têm gráficos mais pesados que sim irão necessitar de uma boa placa de vídeo também. Não podemos esquecer, eles são mais pesados para o processador, mas você também não pode deixar sua placa de vídeo tão de lado assim. Vamos então fazer uma lista do mínimo que esse PC precisa para rodar os jogos. Primeiramente, processador 6 cores ou mais, 6 núcleos ou mais, e é basicamente isso que a gente vai falar. E né, também multithreading, 6 núcleos / 12 threads ou mais. Isso é super necessário para os jogos atuais e né, quanto maior o clock, melhor. Já em quantidade de memória RAM, a gente vai ali já no safe, 16 GB no mínimo, já contando que esses 16 GB seja 2x8, beleza? Sempre bom deixar em dual channel, qualquer que seja a sua configuração. Agora, de armazenamento, a gente precisa ir com uma boa quantidade, porque você sabe que a maioria desses jogos acaba sendo bem pesado. Podemos excluir o CS e o Valorant dessa conta, mas Battlefield, COD, vocês sabem que eles são jogos que vão ocupar um bom espaço de armazenamento. Então precisamos de pelo menos ali, vamos dizer, de 500 ou 1 TB de armazenamento. Já de placa de vídeo, a gente não pode ir com uma placa de vídeo muito antiga, por questão de que a gente vai também pegar ali algo que dê para fazer lives, então precisa ter uma codificação boa para stream de vídeo. E continuando na placa de vídeo, também não podemos uma quantidade baixa de VRAM, então vamos colocar ali no mínimo 8 GB de VRAM nela. E não vamos incluir nessa lista fonte, gabinete e placa-mãe, porque acaba, né, indo muito das outras peças que você escolher. Mas basicamente uma fonte que aguente que você pegou, uma placa-mãe compatível e que faça sentido para o processador que você pegou e um gabinete com, no mínimo, um bom fluxo de ar. Agora a gente vai no site da Tera montar uma config bem top para você poder se divertir com jogos de FPS. E obviamente ele vai acabar rodando muitas outras coisas. Então, estamos aqui no site, a gente vai clicar em PC Gamer e vai escolher a plataforma Full Custom Ryzen 5000, que são os processadores mais atuais da geração AMD AM4, lembrando que temos a AMD AM5, mas não vai ser necessário para esse vídeo e é uma das mais populares ainda. Então vamos começar com o processador. O processador é o que é mais pesado nesse tipo de jogo, precisa de um processador no mínimo decente. A gente pode pegar, por exemplo, um Ryzen 4500, um Ryzen 5500 ou até mesmo um Ryzen 5600, mas a gente vai dar um upzinho a mais e pegar o 5600X, que é basicamente um 5600, só que com um clock um pouquinho maior e um pouco melhor de desempenho ali para você poder jogar os seus jogos. Para acompanhar um 5600X, a gente vai numa placa-mãe B550,
que é mais que o suficiente. A gente podia pegar, por exemplo, uma A520, que também é da conta do recado, mas a gente vai ficar um pouquinho mais safe por questão da nossa placa de vídeo, por questão de recursos, mas mais pra frente você trocar de processador, você trocar de placa de vídeo e não ter que se preocupar em trocar sua placa-mãe também. E a gente vai com essa Maxon B550M MS Terminator. Vocês já estão ligados na Maxon, uma marca bem conhecida, principalmente em sites que são compras internacionais, né? Mas agora você consegue comprar ela na Tera por um preço bem top, com garantia de 1 ano e sem ter que se preocupar em ser taxado. Então tá aí a placa-mãe Maxon B550M MS Terminator. De memória, como eu falei para vocês, precisa ser no mínimo ali uma memória de 8 GB em 2 pentes, né? Então 8, para ficar o total de 16 GB é o básico para um PC atual de jogos. Você consegue fazer suas outras tarefas usando apenas 8 GB, mas para jogar é bem melhor já ter 2 pentes de 8. Então a gente vai nesse modelo que está bem barato da XPG, a Gamex D10, 8 GB, 3200 MHz, está saindo cada pente por 160. Então a gente vai selecionar e vir aqui e colocar mais uma unidade. Agora de placa de vídeo, como eu falei, tem muito de vocês que vão querer fazer live, então a gente vai com uma placa de vídeo da NVIDIA que tem um codec melhor para você conseguir fazer a codificação das suas lives sem problema nenhum, para ela poder, sem gastar muitos recursos da sua placa de vídeo, ir para o seu site como a Twitch, YouTube e outros. E nesse caso, a gente vai com o modelo mais barato de 3060 que tiver no site, que hoje está com pressão bem top. A gente não vai no de 8 de VRAM, a gente vai direto para um de 12, e nesse caso é essa Gainward aqui, a RTX 3060 Ghost de 12 GB que está saindo por 1789. E de armazenamento, como eu falei para vocês, precisa ser um com uma boa quantidade de armazenamento, porque vocês sabem, jogos FPS assim, principalmente COD e Battlefield, acabam ocupando uma boa quantidade do seu SSD. Nesse caso, a gente vai com esse Gamex S50 Lite, 1 TB, e ele tem uma leitura de 3.900 e uma gravação de 3.200. Leitura e gravação com velocidades altíssimas, obviamente, se a gente for comparar com o que é necessário para um sistema operacional, e 3.900 e 3.200 já está mais do que o suficiente para rodar o seu sistema operacional e para aguentar os seus jogos também. Agora, de fonte, para a configuração que a gente precisa, não precisa de algo tão forte, então a gente vai com uma de 550 watts da Gigabyte. Ela vai segurar sem problema nenhum o 5600X e a sua 3060, beleza? E de gabinete, como eu já falei várias vezes, fica mais aberto ao que você preferir, ao que você achar bonito, né? E nesse caso a gente vai com o Gamer Ninja Lite, um modelo Mid Tower, que já vem com fã e tá com preço bem top de R$ 139,90. E o total dessa configuração deu R$ 4.539, um preço muito bom para um PCzão desse, que vai rodar basicamente qualquer coisa no 1080p. Eu nem preciso falar basicamente, porque vai rodar tudo no 1080p sem problemas nenhum acima de 60 FPS, fechou? E agora para a parte que vocês querem, que é ver como é que esse PCzão vai se sair em alguns jogos, bora lá. Então lembrando que alguns dos jogos que a gente vai mostrar para você agora vão estar no low, por quê? Porque, cara, muitas pessoas vão acabar jogando esses jogos competitivos no low para ter a maior taxa de FPS possível. Então, lembrando, por isso que alguns jogos vão estar no low. Vamos primeiro deles. Valorant no 1080p na qualidade low teve uma média de 304 FPS e uma mínima de 217. Como você pode ver, um FPS super top para um jogo desse, que a maioria da galera vai estar jogando ali no monitor 144, 165, se não estiver jogando no monitor 60, 75 Hz. Então, super top, um mínimo tão alto assim para um jogo desse. Já no CSGO no 1080p no low, tivemos uma média de 580 FPS e um mínimo de 347. Como você pode ver, absolutamente super jogável, principalmente para um jogo como o CS, que você precisa ter uma taxa bem alta de FPS para ter um pouquinho de vantagem extra ali. Agora, no Rainbow Six Siege no 1080p no low com o FXAA ligado, tivemos uma média de 344 FPS e um mínimo de 296. Outra vez, a mesma situação, uma média ótima e um low também extremamente jogável, que não vai te dar problema nenhum com o seu monitor de alta frequência. E por último, só para você ver que esse PCzão também vai rodar basicamente qualquer coisa, a gente pegou Cyberpunk 2077 no 1080p no Ultra, teve uma média de 61 FPS e o mínimo de 55. O mínimo já fica abaixo de 60 FPS, mas é aquilo, é um jogo single player, você tá jogando no Ultra, na altíssima qualidade, na máxima qualidade do jogo,
E lembrando também que não é necessário você jogar nesse Ultra, você colocar no High ali, você provavelmente não vai perceber a diferença e vai ter uma taxa de quadros maior ainda, fechou? Em conclusão, como você pode ver, esse PCzão vai rodar basicamente qualquer coisa no 1080p, você não vai ter que se preocupar, principalmente em jogos de FPS, você vai ter uma altíssima taxa de quadros, fechou? Comenta aí embaixo o que você mudaria nesse setup, se esse setup encaixa no que você quer fazer, e não esquece de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que a gente faz aqui, fechou?